Opa, e aí pessoal? Pra quem acompanha o canal, sabe muito bem que eu amo animações, e se fosse pra escolher entre ver uma série ou um desenho, com certeza eu iria preferir ver um desenho, porque de certa forma me conecto de forma mais profunda com as animações, até porque animações são construções de traços e ideias, carregadas de características com as quais nos identificamos de maneira mais pura. Porém, ainda que possamos nos identificar com certos personagens e outras animações estrangeiras, a ambientação delas muitas vezes cria uma barreira. Para uma criança brasileira, aquelas escolas com corredores cheios de armários e os famosos bailes de formatura bem típico de americanos são compreensíveis em teoria, mas estão bem longe da realidade do cotidiano dela. Se a gente for falar de animes então, fica ainda mais distante essa conexão. Por isso que a animação que vou falar hoje é tão importante para nós brasileiros, porque ela vai muito além de uma animação de qualidade e originalidade. Essa animação consegue ao mesmo tempo ser profundamente brasileira e universal, abordando temas que qualquer pessoa em qualquer lugar pode compreender. Isso reflete um dos maiores valores culturais do desenho, a sua capacidade de comunicar a identidade brasileira de forma acessível, divertida e profunda para o mundo. E antes de continuar o vídeo, se vocês puderem já deixar o like e comentar sobre o que vocês acham de Irmão do Jorel, vai ajudar bastante. Para quem assiste meus vídeos, sabe muito bem que não costumo pedir like no início do vídeo, mas infelizmente é assim que o YouTube funciona. Mas de qualquer forma, muito obrigado e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Brasil possui uma longa história de produções culturais criativas, mas poucas animações conseguiram capturar o espírito nacional de maneira tão autêntica quanto o Irmão do Jorel. Em um mercado geralmente dominado por produções americanas, essa série conseguiu destacar-se pela originalidade. Inspirada pelas vivências do criador e pelos elementos da cultura popular brasileira, a série carrega uma autenticidade rara. Cada detalhe do cenário, dos personagens e das situações retratadas reflete aspectos reconhecíveis e até nostálgicos da vida no Brasil. Em um mercado saturado por histórias estrangeiras, Irmão do Jorel é um sopro de inovação e representatividade. Ao assistir a um episódio, é fácil entender o sucesso da animação e a razão pela qual muitos a consideram uma verdadeira obra-prima. A série não é apenas uma fonte de entretenimento, ela se tornou um espelho cultural, um laboratório de memória e identidade brasileira. Irmão do Jorel se passa em uma realidade permeada por elementos que lembram os anos 80 e 90, mas essa nostalgia não é apenas um cenário estético, é na verdade uma ponte emocional que conecta o espectador com uma identidade cultural partilhada. Cada detalhe é cuidadosamente selecionado para trazer à tona memórias comuns ao brasileiro, o amor por novelas, o culto a programas infantis, a moda passageira e as constituições da família brasileira. Porém, a série não é limitada pelo tempo. Ao misturar elementos de várias décadas, ela cria uma espécie de Brasil atemporal, uma fantasia onde a nostalgia se mistura ao presente, explorando o passado de forma crítica e afetiva. O desenho retrata a infância de Irmão de Jorel, um garoto que, apesar de sua criatividade e sua originalidade, vive sempre à sombra de seu irmão, Jorel, um adolescente popular, galanteador e verdadeiro ídolo dos habitantes locais. Vivendo assim, incapaz de impor sua personalidade, sendo conhecido apenas por sua relação familiar e não por sua individualidade. Irmão de Jorel tenta lidar com as suas frustrações, seus anseios e suas angústias. E apesar de ser um desenho infantil, Irmão do Jorel é uma obra repleta de simbologias, metáforas e interpretações socioculturais da realidade brasileira. A organização militar, retratada por palhaços autoritários e tiranos, além da empresa do desenho, uma corporação multimilionária e o espaço opressivo da escola. Todos os cenários, personagens e situações são apresentados para apresentar mais que uma história, uma realidade. Em um ambiente hostil para uma criança em que a simples tarefa de comprar uma lata de refrigerante pode ser um grande desafio, Irmão do Jorel perpassa por diversas situações que, uma vez interligadas, compõem uma vasta e risca busca de si mesmo. A família do Irmão do Jorel é uma mistura de absurdos que, paradoxalmente, são reconhecíveis por qualquer brasileiro. Temos a avó Juju, que ao mesmo tempo que é uma personagem cômica, é uma guardiã da memória familiar e cultural. A dinâmica entre os membros da família reflete relações reais. O pai que quer ser herói, a mãe zelosa, mas sobrecarregada, o irmão popular e o protagonista esquecido. Essas personagens, com suas falhas e exageros, refletem a diversidade, a complexidade e o amor entre famílias brasileiras, tornando-se uma alegoria do que significa crescer em um ambiente onde convivem amor, frustração e o caos.
Irmão do Jorel traz críticas à marginalização da arte de rua e exalta a arte institucional contemporânea, a forma como a mídia influencia as pessoas e omite problemas reais, ao capitalismo e monopólio de grandes empresas e muitos outros temas que não aparecem com frequência em conteúdos animados infantis, principalmente brasileiros. A forma como a série insere essas reflexões sem deixar de ser um desenho infantil de comédia é o motivo de Irmão do Jorel ter conquistado seu lugar entre as obras audiovisuais nacionais mais relevantes dos últimos tempos. E mesmo sendo apenas uma criança com apenas 8 anos, é possível observar que sua postura mediante aos problemas de uma criança são resolvidos de modo muito maduro e com grande complexidade. A sua companheira de aventuras, Lara, também demonstra muita maturidade emocional e intelectual, às vezes mais do que o próprio protagonista, e é de se duvidar se o desenho de fato é para crianças acima de 10 anos, porque muitas vezes ocorre a narração e um encadeamento de diálogos complexos. Além disso, o Irmão do Jorel consegue reconhecer com facilidade a expressão e o humor dos personagens coadjuvantes ao seu redor, e por conta disso tenta solucionar seus problemas. O autocontrole também é presente nos episódios, pois percebe-se que mesmo tendo várias vezes expressões de raiva, medo, surpresa e paixão, o protagonista consegue controlá-las e tentar pensar racialmente para resolver a situação. O desenho animado traz vários questionamentos complexos sobre vários temas, como o sentido da vida, as qualidades das relações com os membros familiares e da escola e sobre a definição de temas abstratos, como, por exemplo, o que é alegria ou amor. Mas o mais surpreendente no desenho é exatamente essa capacidade do protagonista em saber lidar com muita maestria e sapiência suas emoções. Esperava-se que uma criança apenas de 8 anos tivesse comportamentos comuns a essa faixa etária, como birra, escândalos e uma linguagem verbal simplória. Contudo, o desenho ilustra o contrário e fica uma ótima recomendação para as crianças, pois como toda a jornada do herói, em cada episódio há um final feliz. Isso reforça a gente a lição de que vale a pena se expressar e ter maior controle sobre as emoções. Agora, falando do visual, Irmão do Jorel é uma obra que mistura cores vibrantes, traços exagerados e um estilo que lembra o surrealismo. Esses elementos não são apenas um atrativo visual, eles expressam o próprio conteúdo da série. O traço caricatural é um comentário sobre a maneira como a realidade é vista pela perspectiva infantil, onde tudo é exagerado, intenso e às vezes incompreensível. Esse estilo estético é único e valoriza a qualidade artística da produção, diferenciando a série no mercado internacional e mostrando o potencial criativo da animação brasileira. E falando um pouco mais sobre a relação entre o Irmão do Jorel e Lara, sua melhor amiga, depois que eles atravessam o arco-íris, as falas aparentemente inocentes da menina mexem com o tamanho tato com ele que toda a sua visão de mundo, concebida por amigos e irmãos antiquados, remodela-se, revelando ao garoto todo o potencial das mulheres ao seu redor, fazendo com que ele passe a ver sua mãe, suas avós e as suas próprias amigas de forma diferente, não mais como sexo frágil, passando inclusive a valorizar aspectos femininos em sua personalidade, até então reprimidas. A Lara realmente desempenha um papel central na série. É com ela que o protagonista pode ser verdadeiramente ele mesmo, pois a amizade entre os dois se baseia apenas no cuidado mútuo, sem depender de nada além do afeto que um sente pelo outro. Essa relação é simbolizada pelas cores dos calçados dos personagens, as botas amarelas de Irmão do Jorel e as roxas de Lara, refletindo como cada um complementa o outro. E nesse contexto, a Lara funciona como uma ponte que conecta Irmão do Jorel à sua própria essência. Assim, o desenho, embora voltado para o público infantil, vai muito mais além, tornando-se um retrato fiel da realidade brasileira contemporânea e uma representação complexa da busca de um indivíduo por sua identidade. Com humor e sensibilidade, a série valoriza a subjetividade e propõe que podemos nos encontrar e nos espelhar em nós mesmos, sem depender de ícones ou fórmulas impostas. Em tempos de constante busca por referências externas, Irmão do Jorel nos lembra da importância de olhar para dentro para redescobrir quem realmente somos. Irmão do Jorel é tudo isso e mais um pouco. Uma obra que explora as múltiplas características do que significa ser brasileiro. Um lugar entre a tradição e a modernidade, entre a família e o indivíduo, entre o caos e a beleza. A animação transforma o dia a dia e os desafios da vida em uma jornada fantástica e engraçada, fazendo a gente rir, refletir e, acima de tudo, se identificar. É esse equilíbrio entre a leveza e a profundidade, entre o humor e a crítica, que torna Irmão do Jorel uma obra-prima da animação brasileira. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e se vocês quiserem que traga análises de episódios do Irmão do Jorel, deixem aí nos comentários. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!